Salve, salve, minha galera! Vamos nessa para mais um conteúdo. Vitória que ontem fez a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vitória empatou, viu, gente? Na estreia ontem da Copinha, empatou com o Capivariano pelo placar de 2-2. Vamos falar também da reapresentação do Rubro Negro. Vitória já se reapresentou, pensando na temporada 2026, isso porque o Campeonato Brasileiro já vai começar daqui a pouquinho, viu? Daqui a mais ou menos 24 dias. Vitória que vai fazer a sua estreia no dia 28, diante do Remo, jogando dentro do Barradão. Então, na reapresentação ontem, tivemos figurinhas repetidas e, claro, também tivemos caras novas, né? E vamos falar também da renovação do Jamerson. Jamerson que tá de contrato renovado, ele que teve uma lesão de rompimento de todos os ligamentos do tornozelo, ficou de fora aí desde a metade da temporada. A lesão aconteceu naquele jogo diante do Cruzeiro, lá no Barradão, naquele jogo da chuva, né? 0-0. O Eduardo terminou derrubando ali o jogador Jamerson, o pé ficou travado, teve o rompimento de todos os ligamentos do tornozelo. O jogador já está recuperado, já estava recuperado desde a reta final do Campeonato Brasileiro, mas não ia botar por prudência, né? Isso porque estava numa reta final, você precisaria ter todos os jogadores à sua disposição. Então o jogador está recuperado, renovou o seu contrato e fica até dezembro de 2026. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, dá aquela moral aí pra gente, ativa o sininho das notificações, compartilha com a sua galera e, claro, deixa aquele like, deixa aquela hypada também, que é bem bacana pra gente. Vamos começar falando da Copinha? O jogo da Copinha que o Vitória estreou ontem diante do Capivariano. Vale lembrar que o Vitória mandou jogadores bem jovens, sub-16, sub-17, 18, 19 anos, pouquíssimos jogadores de 20 anos de idade, né? Isso porque a maioria vai estar jogando o Campeonato Baiano, que vai começar na próxima semana, no próximo sábado, a bola já volta a rolar, jogo no Barradão contra o Atlético de Alagoinhas. Vitória que entrou em campo ontem com o goleiro Ezequiel, ele que já treina já com os profissionais já há um bom tempo, já treina com Itamar Ferreira e Paulo Musso. Falar em Itamar Ferreira, a gente vai ter em breve aqui uma entrevista especial com o Itamar Ferreira, viu? Uma live ao vivo com o Itamar, vocês vão poder perguntar a ele, ele que é treinador de goleiros do Vitória já há um bom tempo, vem preparando os goleiros aí, preparou o Dalton, o Lucas Arcanjo, agora o Thiago Couto, enfim, são goleiros que fizeram parte sim da história do Vitória. O Dalton ajudou na campanha que subiu da C para B, o Lucas Arcanjo do título da Série B e agora, né, o Thiago Couto, que teve essa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Vitória estreou ontem com o goleiro Ezequiel, o Jean na lateral direita. Aí eu tenho até uma coisa a contestar, né? Por que não Emerson Buiú? E por que o Jean, né? Isso aí é critério da comissão técnica, mas eu iniciaria com o Emerson Buiú, que começou essa temporada agora, 2025, jogando nos profissionais do Vitória, e bem, com personalidade, mas o treinador optou pelo Jean. Luiz Fabiano, ele que foi expulso no decorrer do jogo, não pode ser expulso por reclamação. Aí é complicado, viu? Luiz Fabiano é um zagueiro experiente. Ele que veio da equipe do Palmeiras. Não pode ser expulso por reclamação. E ele foi expulso por reclamação. O Ivan Henrique, gosto bastante desse zagueiro. Zagueiro que me chama muita atenção, não só pela estatura, como pela saída de bola. Me chama bem a atenção aí o Ivan Henrique. O lateral esquerdo foi o Cauã Vitor, esse que você tá vendo aí na foto. Por que você botou o Cauã Vitor na foto? Eu botei, gente. Ele foi uma das peças principais do jogo de ontem. Deu 2 assistências para gol. Foi ele que cruzou a falta, né? Aquela cobrança de falta para o gol do Emanuel, primeiro gol do Vitória do jogo. E foi ele que fez o cruzamento nos minutos finais da partida, que o Vitória conseguiu o empate. Daqui a pouquinho você vai ver aí os gols do jogo. Tá? O Iago, que também foi expulso. Iago já tinha cartão amarelo.
acabou sendo expulso ali num lance desnecessário, mas o Iago também é muito jovem, né? Tem apenas 17 anos de idade, a gente tolera, bom jogador, diga-se de passagem, mas acabou fazendo uma falta desnecessária e recebendo o segundo amarelo. Vitória que ainda foi correr atrás do resultado, perdendo por 2-0. Um meio-campo forte, na minha visão, né? Além do Iago, tinha o Nico Lopes, o Nico Celes, Nico Lopes não, Nico Celes, ele que é colombiano. Ontem não fez uma boa partida, mas atuou no jogo de ontem, meio-campo forte. O Alejandro Almaraz, camiseta de número 10, fez até uma boa jogada no primeiro tempo, em que o Jean chutou na zaga, poderia ali ter saído o primeiro gol do Vitória. O Eliandro também não fez uma boa partida, mas é um jogador voluntarioso. O Emanuel, atacante, que fez o gol do Vitória, e o outro volante é o Cauã Farias. Esse aí eu não conhecia, também não me chamou muita atenção no jogo de ontem. Quem me chamou a atenção foi esse garoto aí que você tá vendo na tela aí, é o Cauã Vitor, tá? Ele que antes de vir pro Vitória, ele tinha acabado de conquistar o título da Copa do Brasil Sub-17 com a equipe do Palmeiras. Ele que tem contrato com Vitória até o final desse ano, até o final do ano que vem, melhor dizendo, de 27. Tá? 2027, dezembro de 27, o Cauã Vitor. Eu já vinha falando dele, vocês lembram? Eu já cheguei a comentar dele aí em algumas lives que eu fiz aqui no canal, em alguns conteúdos. Bom jogador, tá, gente? O Cauã Vitor, lateral esquerdo do Vitória, com 2 assistências. Vamos ver os gols de ontem? O primeiro gol foi do Capivariano. Vitória vinha muito bem, começou o jogo bem, marcando pressão, marcando alto. Inclusive, até o narrador do jogo, ele disse: poxa, o goleiro do Vitória não tocou na bola ainda. Isso já era uns 15 a 16 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. O cara começou bem, mas o gramado também, né, rapaz? Que diferença daquele gramado da foto que eu coloquei no último conteúdo que eu fiz aqui, apresentando o gramado lá do estádio. E o gramado é grama sintética, mas não estava muito legal não. E grama sintética, então, quando a bola quica, ela ganha velocidade e acabou matando ali a zaga do Vitória. Vamos ver aí? Esse aí foi o primeiro gol do Capivariano, tá? Cruzamento, cobrança de falta, a bola passou por todo mundo, quicou. No que quicou, ganhou velocidade, matou um pouco ali a zaga do Vitória e o jogador acabou marcando o primeiro gol do jogo. O gol do Vitória saiu logo no início do segundo tempo, cobrança de falta do Cauã Vitor, tá? O lateral esquerdo que eu acabei de falar. Jogou na cabeça do Emanuel, também não me chamou atenção, mas é um bom jogador, o Emanuel, mas não me chamou atenção no jogo de ontem, não. Fez apenas o gol do Vitória. O segundo gol, belo gol aí do Capivariano, bola trabalhada, ataque de profundidade, na entrelinhas, e pegou muito bem o Rian, né? Ryan, acho que o nome dele é Rian. Fez um belo gol aí, o camisa 10, ó, como ele pediu, e a zaga do Vitória cochilou e aceitou. E o Ezequiel não conseguiu evitar aí o segundo gol do Capivariano. Vitória foi buscar, minutos finais do jogo, uma bola trabalhada inicialmente pela direita, abriu para a esquerda e o Cauã Vitor, que eu acabei de falar, fez um belo cruzamento. O Alcélio que entrou no segundo tempo, ele que veio da equipe do Flamengo, ele hoje é do Vitória, tá? É um volante que o Flamengo não aproveitava ele terminou vindo para o Vitória e tá aí gol do Alcélio, volante do Vitória. Belo gol, jogou no cantinho para dar números finais à partida. Vitória agora, ele vai pegar a equipe do Rio Branco, lá do Espírito Santo, teoricamente o mais fácil do grupo. A classificação do grupo ficou dessa maneira aí, tá? O Flamengo de São Paulo é o melhor time desse grupo, tirando Vitória, né? Vitória é o de mais investimento, mas o Flamengo já é um time de tradição na Copinha, o Flamengo de Ribeirão ou o Flamengo de Guarulhos. O dono da casa está acostumado a jogar e treinar nesse campo aí que aconteceu a partida de ontem. Então o Flamengo de São Paulo, ele venceu aí o Rio Branco do Espírito Santo por 3-0 na estreia. E é o primeiro do grupo com 3 pontos, Capivariano e Vitória empatados aí com 1 ponto cada, e o Rio Branco, que é o próximo adversário do Vitória, com nenhum ponto ganha. A próxima rodada, como eu já adiantei, Flamengo lá de Guarulhos contra o Capivariano, jogo importante, né? Se der empate ou se o Flamengo ganhar, se o Flamengo ganhar ele está classificado.
Se o Capivariano ganhar, ele tem grandes chances de se classificar também. E se o Vitória ganhar, ele também dá um passo muito grande à classificação. Exemplo, Capivariano vence o jogo. Vitória vence o jogo. Flamengo passa para terceiro colocado, porque vai ficar com 1 ponto. Capivariano vai a 4 e o Vitória também vai a 4. Então é importante o Vitória vencer o Rio Branco do Espírito Santo. No jogo será na terça-feira, no dia 6 de janeiro, às 15 horas. Transmissão do Paulistão TV. A transmissão de ontem foi do Ulisses TV, né? Bem capaz de passar de novo no Ulisses TV, né? Esse jogo, Rio Branco e Vitória. Falando ainda da Copinha, gente, rapidinho, muita gente me perguntando, pô, Rei, cadê Lucas Lohan, que você disse que iria para a Copinha? Lucas Lohan, gente, ele foi solicitado de última hora para que ele ficasse em Salvador para jogar o Campeonato Baiano. Achei até que ele poderia entrar na lista, já que o Vitória divulgou a lista da Copinha, depois apagou e depois publicou novamente. E o Lucas Lohan, ele vai sim jogar o Campeonato Baiano, que vai ser treinado por Rodrigo Chagas. Outro jogador que eu cheguei a comentar, 2 outros, né? O Marcos Vinícius, atacante. Jogador tá lesionado, tá, gente? Jogador tá lesionado, é por isso que ele não foi pra Copinha. Não é porque ele vai jogar o Campeonato Baiano. Pode até jogar, mas até onde a gente sabe ele tá lesionado. E o outro jogador que eu cheguei também a me referir, que poderia ser uma grata surpresa aí na Copinha, é o jogador Faísca. O atacante de beirada, Faísca, ele que veio do futebol da Geórgia, porém, o jogador também está lesionado e ficou fora da lista e viajou aí lá para o interior de São Paulo, onde o Vitória joga lá em Guarulhos. É a sede do grupo do Vitória, grupo 28. Então, o próximo jogo do Vitória é Rio Branco do Espírito Santo contra o Vitória na terça-feira às 15 horas, no mesmo estádio, no mesmo gramado. O Vitória já deve ter conhecido melhor o gramado de ontem. Tá? Tivemos ontem também, gente, a reapresentação do elenco principal. Muitas figurinhas repetidas. O Vitória que adquiriu, em definitivo, o jogador Eric por cerca de 7 milhões de reais. Adquiriu o Baralhas também, junto ao Atlético Goianiense, por 8 milhões de reais. E também fez algumas contratações em que ele gastou. Está tentando ainda Thiago Couto. Ele nem se reapresentou ontem. O goleiro ainda está nas tratativas para ver se fica em definitivo no Vitória. Tem também o jogador Ramon, também não se apresentou ontem. Vitória tem interesse. O Fábio Mota falou na última reunião do Conselho, antes da virada do ano, na reunião que teve a proposta orçamentária, ele falou sobre a permanência do Ramon, que o Vitória tem interesse em adquirir também o jogador Ramon por cerca de 4 milhões e meio, mas ainda não bateu o martelo e o jogador não apareceu na Toca do Leão nessa reapresentação. Quem não apareceu mais, além do Thiago Couto, o jogador que eu acabei de falar, o Ramon, lateral esquerdo. O Oswaldo teve problema no voo, né? Já que a viagem lá para os Estados Unidos está meio complicada por conta lá da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, aquelas coisas todas ligadas à política, e aí o voo está comprometido. E o Oswaldo, ele deu ali a sua justificativa, a Vitória que renovou o contrato de Oswaldo por mais uma temporada. O Oswaldo não conseguiu se apresentar ontem na Toca do Leão. Eu vi 2 jogadores que eu acho que também não devem ficar, né? Que é o caso do Neres e também o jogador Zé Marcos. Eles se apresentaram ontem na Toca. Acredito que é muito mais fácil o Zé Marcos ficar do que o Neres. Neres pode aí ver até com bons olhos uma transferência para deixar o Vitória, para ter mais minutagem. Neres que tem contrato com o Vitória até dezembro de 2026. E outros jogadores também não se apresentaram porque não faz parte dos planos, que é o volante PP e também o atacante Lucas Braga. Eles aí não se apresentaram na Toca do Leão. Tá aqui o vídeo de reapresentação. Essa reapresentação, gente, ela é mais para fazer aqueles exames médicos, já para se preparar. Vale lembrar que acredito eu que teremos 2 grupos divididos aí, um grupo que vai jogar o Campeonato Baiano, o outro que vai se preparar para o Campeonato Brasileiro e o grupo do Baiano
já deve ter treinamentos com bola a partir de segunda-feira. Isso porque eles já tinham se apresentado desde o dia 26 de dezembro. E aí acredito eu que a partir de amanhã, segunda-feira, já vai treinamento com bola visando o jogo de sábado. Estreia no Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas. O treinador será o Rodrigo Chagas. E o outro grupo, acredito também, como acontece sempre nas pré-temporadas do Vitória, treinamento em 2 períodos. Primeiro treinamento na academia do clube, segundo treinamento com bola. Primeiro na academia, segundo com bola. Não é o tempo todo treinamento em 2 períodos, não. Vai chegar um determinado momento e vai ter que ter treinamento de apenas 1 período. Ainda mais se aproximando da competição que é o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também que dia 25 de janeiro já tem o primeiro Bavi da temporada. Vitória vai com o time principal, Vitória vai com um time alternativo, não sabemos ainda, está muito cedo, os times ainda estão se apresentando. Os garotos que vão jogar a base se apresentaram ontem também, não se apresentaram não, já haviam se apresentado, mas ontem estiveram também treinando lá na Toca. E para os titulares, considerados titulares, aí sim já teve um treinamento de força e potência lá no Barradão. Vamos assistir aqui o vídeo? Vídeo produzido aí pelo Vitória, tá, gente? Aí é o Neres fazendo aquele trabalho de força e potência. Tá aí os jogadores. O Lucas Arcanjo, que boa notícia, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Lucas Arcanjo, né, gente? A gente que tem uma expectativa aí de que ele retorne o mais rápido possível. O Lucas Arcanjo estava aí na academia ao lado de Felipe Cardoso. Estava ali, ó, fazendo seu aquecimento. Falar em ontem em Caras Novas, tivemos os 2 contratados, já estavam ontem na Toca, gravaram até um vídeo chamando o torcedor para se associar. O Kaique, volante que veio do Juventude, e o Mateuzinho, lateral que veio do Cuiabá. E quero aqui parabenizar também o Leonardo Santiago pelo furo de reportagem, né, sobre a chegada do novo zagueiro, Richelli, é Ricieli, mas ele chama-se Richelli. Tá, o Richelli chegou aí, zagueiro do Famalicão, jogador que está chegando aí para suprir a saída, né, para corresponder ali a saída do Lucas Alter, o zagueiro Richelli, que também já está na Toca do Leão. Mas está o Kaique, o Richelli e também o jogador Mateuzinho, lateral direito, que também esteve na Toca. Vamos seguindo? Vamos acabar de ver o vídeo. Aqui está o Lucas Arcanjo. Aí o pessoal aí fazendo, aí é o Rubem Rodrigues, né? O Dudu tá ali com a nutricionista, mais trabalho, ó trabalho de força. Ronald, meu filho, vai botar um ovo ali daquele jeito, viu? É complicado. Tá aí mais exercícios, o Eric passando o eletrocardiograma, né? Como é que chama? Uma ressonância não, rapaz, uma ultrassom ali, na região ali do coração, na região aqui do abdômen. Parabéns aí à diretoria do Vitória por ter preparado muito bem a sala de preparação do Vitória. E tá aí o Mateuzinho em cima da esteira também fazendo todos os exames, inclusive cardiológicos. Tá aí, tá, gente? Esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reapresentação do Vitória foi ontem. Vitória deve estar anunciando aí o Caio Marcelo, né? Mais um zagueiro canhoto, ele que estava atuando lá no futebol da Coreia, tá em tratativas. O Anderson Matos vinha já trazendo esse nome, disse que não poderia anunciar, mas depois acabou anunciando também o Anderson Matos. O Caio Marcelo, zagueiro. Não me recordo dele, como também não me recordo do Richelli, tá? Nenhum dos dois, não lembro. Foram boas contratações? Não sei, amigo, eu quero ver jogar. Eu não sou de criticar apenas após o anúncio, não. Eu quero ver jogar, tá? Não adianta eu pegar um vídeo e analisar aqui para vocês. Vocês só vão ver no vídeo os melhores momentos. Não criticando quem faz isso. Parabéns ao Paulo Analista, né, que faz isso aí muito bem. O Adson também faz um trabalho bacana, mas quando você pega um vídeo de um jogador, você só tem os melhores momentos. Aí é meio complicado. Amanhã, tá, gente? Amanhã vai ter uma coletiva lá no Barradão, lá do presidente Fábio Mota. Ele que está viajando depois de amanhã, né, no dia 6, exatamente. No dia 6 ele vai estar viajando lá para o Reino Unido, a convite da CBF. Vai estar conhecendo aí os estádios lá da Inglaterra,
juntamente com outros presidentes de clubes da Série A, da Série B, juntamente também com alguns presidentes das federações estaduais, vão estar presentes nessa comitiva e eu já adiantei. É importante uma viagem dessa para que o presidente do Vitória vá fazendo o seu network, para quando de fato o Vitória estiver preparado para um investidor, aí sim saber onde bater na porta. Tá? Parabéns aí ao Fábio Mota. Chegou até aqui, gostou do conteúdo? Deixa aquele joinha, deixa aquele like, que é muito importante pra gente. Valeu, gente, aquele abraço, fui!